Ótimo. Pessoal, então agora a gente vai falar com o professor Ayrton. Ayrton, ele é doutorando em imobiliário e ele vai falar um pouquinho sobre essa experiência, sobre esse estudo que ele está fazendo para vocês. Tá bom? Sua palavra, Ayrton. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu seria o moderador da apresentação do Danilo, mas ele teve algum problema e eu vou explicar, porque é o mesmo assunto. Para quem não me conhece, eu sou professor da casa, sou professor do CEUB. Eu tenho uma pesquisa que trata exatamente da influência do design, desculpa, a influência da arquitetura moderna no design industrial brasileiro. Eu estudo como que essa arquitetura moderna, o advento da arquitetura moderna, principalmente aqui na cidade de Brasília, alavancou ou não o design industrial. Então, todos esses produtos que a gente vê hoje em dia nos palácios, na UNB, de design de produto, não só de mobiliário, luminária, tapetes, tudo isso faz parte da minha pesquisa de doutorado agora. Eu comecei isso no mestrado e achei que era um assunto muito interessante e que dava muito pano para manga, e descobri então que algumas pessoas estavam começando a estudar isso e achei que poderia me dedicar a isso. Então eu venho estudando isso desde 2014, não vou entregar a minha idade aqui, mas faz tempo que eu estou nessa linha. Uma das situações interessantes que, pesquisando um pouco sobre o Danilo, é que eu estou estudando sempre a história do passado. Eu descobri que a arquitetura moderna ela influencia, inclusive, os designers, arquitetos da atual geração, de Brasília, principalmente. Eles se inspiram na cidade, se inspiram nas formas, no espaço arquitetônico de Brasília para criar seus produtos de design industrial. E o Danilo Vale é uma dessas pessoas. Bom, eu fiz rapidamente uma montagem aqui. Eu vou apresentar um pouco sobre do que trata a minha pesquisa. Ela está em andamento, como eu falei antes, ela começa no mestrado e ela emenda, né, ela passa para o doutorado. Mas no mestrado eu comecei a estudar os arquitetos designers, ou seja, são aqueles arquitetos da escola clássica ainda, onde era aquele arquiteto que faz tudo. Ele desenha o mobiliário, o tapete, a luminária, o espaço. A gente tem vários exemplos disso. Espero que dê para eu passar rapidamente uma pincelada sobre tudo isso. Não preparei, como eu falei, mas eu acho que eu consigo falar um pouco. Então, quem é o universo da minha pesquisa? São os arquitetos pioneiros que desenharam móveis como complemento dos seus projetos de arquitetura. São os móveis, objetos desenhados por arquitetos, principalmente. Esse termo designers, né, arquitetos designers, ele foi colocado num dos primeiros livros que trata sobre isso, que é o da Maria Cecília Loschiavo dos Santos, que ela fez na tese de doutorado, de mestrado dela ainda, em 1985, ela faz uma tese sobre exatamente isso, arquitetos que são famosos no Brasil, eram famosos na época e trabalhavam com o design. Então, foi uma das primeiras pessoas a iniciar esse assunto e por isso eu coloquei até como uma certa consideração ao trabalho dela, que foi uma das pioneiras, no estudo desse tema. Então, nessa primeira parte, no mestrado, eu estudei os móveis projetados por arquitetos a partir da instalação da arquitetura moderna no Brasil. O que ocorreu? Antes, os móveis eles eram muito móveis mais clássicos, baseados na escola europeia, baseados naquele móvel do artesão, um móvel muito colonial, principalmente um móvel português, inglês e francês. E quando a arquitetura moderna é implantada no Brasil, vocês sabem que a primeira coisa que a arquitetura moderna faz é negar o ornamento. Né? Ela começa a limpar os espaços, começa a limpar toda essa coisa da arquitetura anterior, mais clássica, que tinha muito ornamento, e esses espaços mais limpos, eles demandam uma nova situação de mobiliário e de peças de design. Então, a situação muda um pouco. Então, o Brasil não tinha ainda essa tradição de ter um móvel, de ter uma peça de produto industrial mais limpa. Né? Ele tinha sempre em cima da escola mais clássica. Então, eu começo como objeto de pesquisa o mobiliário da Universidade de Brasília, que era o meu universo de estudo, e eu recorto essa produção dos arquitetos designers entre as décadas de 60 e 70. Porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente não pode ser tão amplo, porque senão a gente se perde. Então, é importante que você reduza um pouco o universo e tente aprofundar um pouco. O que causou interesse por esse tema? Foi principalmente entender
como esse imóvel projetado para essa nova situação, ele participa da cidade moderna de Brasília, como que esse equipamento, né, mobiliário, design, ele começa a participar dessa nova situação da cidade. E de que forma esse desenho feito pelo arquiteto influencia também essa ambiência moderna dos interiores de Brasília. Aqui a gente tem várias situações, quase todos os edifícios institucionais de Brasília, eles são mobiliados por arquitetos, designers, que é Sérgio Rodrigues, as cadeiras do Teatro Nacional. É uma cadeira, é uma poltrona que todo mundo meio que fala um pouco da proporção, reclama, mas a gente tem que entender que tem a questão da página do tempo. O Teatro Nacional ele parou no tempo, assim, não teve manutenção. Então tudo está fechado. É uma obra que não continua parada, então a gente tem que entender que esse mobiliário vai acabando. Eu passei o slide sem querer, porque eu bati aqui, só sei falar com as mãos, mas qual é o objetivo da pesquisa? Primeiramente, eu quis elencar, ou seja, listar toda a produção de mobiliário moderno brasileiro inserido no patrimônio edificado de Brasília, né? Onde que estão esses móveis e como que eles participam dessa ambiência moderna. Eu fiz primeiramente uma prospecção, ou seja, eu tive que me inteirar um pouco do assunto, porque a primeira visão que eu tive foi a visão de uma pessoa de fora da cidade, no sul de Brasília, e foi ficar encantado com os móveis dos interiores dos palácios. Então, desde o Catetim, o Brasília Palace, o Palácio do Planalto, o Palácio do Itamaraty, Palácio da Alvorada, todos esses ambientes foram que me chamaram muita atenção para essa situação. Porque eu pensei, nossa, a Brasília foi feita na correria de 5 anos e, de repente, essa cidade inteira teve que ser mobiliada do dia para a noite. E quem foi que fez esses móveis? Quem que desenhou isso? E aí eu descobri um monte de design incrível. Estou falando descobri eu, porque eu era ignorante e não sabia, né? Não estou dizendo que eles eram desconhecidos. Desconhecido sou eu. Mas ele tem Brasília tem essa capacidade, teve essa capacidade de congregar, de juntar essas pessoas, principalmente por conta da figura do Vladimir Murtinho, que foi o diplomata que mobiliou Itamaraty. E ele trouxe gente de grande qualidade do desenho, a Luísa Magalhães no design de luminárias, de talheres do Itamaraty. Então, é incrível o trabalho da Luísa Magalhães. O Bernardo Figueiredo, que é o meu foco no doutorado, eu estudo a obra dele, eu estou fazendo quase que uma biografia sobre o trabalho dele, que é um arquiteto um pouco desconhecido aqui para a gente, mas participou dessa implementação dos espaços de Brasília, principalmente o Itamaraty. Então, essa primeira pesquisa entrou nesse universo e eu tive que fazer, como eu sou uma pessoa muito pragmática, assim, eu não sei ficar muito na teoria, eu gosto da teoria, eu acho que ela complementa, mas a gente precisa ter um pouco de prática. Então, a minha dissertação foi mais essa questão de sugerir o inventário do móvel moderno da Universidade de Brasília, que foi onde eu comecei, né? E com a seguinte situação: identificar e catalogar os móveis modernos de Brasília. Então, eu fui pesquisar, fazer uma ficha e colocar: esse móvel é isso, feito por essa pessoa. Então, virou uma espécie de inventário. Não tive condições de terminar, porque o mestrado, vocês devem saber, duram 2 anos, né? Ele passa rápido, 2 anos, é um piscar de olhos. E no doutorado eu continuo essa pesquisa. Então, quais os objetivos práticos? Identificar e catalogar os móveis modernos da universidade, identificar os materiais e estado de conservação deles, identificar a autoria dos projetos quando possível, porque a gente vê na UNB, ainda hoje, muitos móveis incríveis e a gente não sabia de quem era. Então, qual foi a metodologia usada? Eu fiz um levantamento de informações, principalmente bibliografia, ou seja, eu começo com o Móvel Moderno no Brasil, da Maria Cecília Dos Quiabo, que aí vai me dando dicas de onde ela pesquisou. Então, se você começa a pesquisa sem você saber de nada, você vai primeiro saber procurar a bibliografia de quem já estudou esse assunto. E, no caso, no Brasil, só tinha Maria Cecília Dos Quiabo, uma das, né, nessa época, 2013, que foi quando eu defendi, 2014, e a Maria Cecília abriu um leque de bibliografia para mim que eu saí fuçando. Então, a primeira coisa, bibliografia, depois arquivo público do DF, centro de documentações da UNB,
bancos de tese e dissertações. Então, eu fiz um levantamento bibliográfico e li, né? Na verdade, eu não lia. A gente sabe que eu era arquiteto de escritório, 18 anos de escritório, a gente não lê, a gente é peão de obra, a gente acompanha a obra. E quando eu resolvi fazer mestrado, eu disse, nossa, eu tenho que ler isso aqui. E aí eu fui começar a ler e aquela coisa, você lê um parágrafo e dorme. E aí começa a ler de novo, dorme novamente. Então, ler para mim foi muito difícil. Eu acho que eu passei um ano tentando ler os primeiros parágrafos de cada livro que eu comecei a pesquisar. Mas depois eu comecei a pegar gosto, porque a história parece que vai costurando uma coisa na outra. E isso vai dando vontade de você descobrir mais. Então eu fiz esse levantamento bibliográfico, que foi praticamente o primeiro ano. No segundo ano, eu fiz o levantamento fotográfico, ou seja, eu tive a sorte de conhecer pessoas incríveis, designers, eu conheci gente, porque quando eu falava mobiliário da UNB, aí as pessoas, nossa, e tem, e o assunto foi puxando uma coisa muito legal. Eu tive a ajuda de muitas pessoas e consegui entrevistas, depoimentos de arquitetos que participaram da época da implementação da UNB, e com isso eu elaborei as fichas e a descrição para uma catalogação desse mobiliário. Se eu estiver me alongando, vocês me avisem, se eu passar do tempo, vocês me avisem, porque é um assunto que eu gosto, me é muito precioso, e eu pensei que não ia conseguir falar nada, e estou aqui já soltando o verbo. Tá Então, perfeito. eu dividi na realidade eu sempre falo para tudo que é aluno, assim, dividam os seus pensamentos como se fosse um sumário, tudo, como se fosse uma lista de compras, porque se você não faz uma lista, você se perde. Então, depois de comecei a fazer listas, eu comecei a fazer sumários. Então, tudo meu é um sumário, é um índice. Então, eu comecei principalmente com arquitetos designers, né, eu fiz um antecedente histórico, vou passar rapidamente sobre isso. Depois eu falo sobre a arquitetura moderna e o desenho de mobiliário e essas experiências paradigmáticas, ou seja, o que aconteceu fora do Brasil para que o Brasil seja tão influenciado por esse novo tipo de produto, que é um produto limpo de adorno, né? O que aconteceu? Principalmente a questão do Le Corbusier e a presença dele como consultor lá no Instituto, lá no Ministério da Saúde, né, no Palácio Campanema, mas vou falar um pouquinho mais lá na frente. E depois o mobiliário moderno no Brasil e até chegar em Brasília, tá? Quando a gente começa com esses antecedentes históricos, aí eu acho que essa bibliografia que eu tenho é muito legal para quem gosta dessa coisa entre design e arquitetura, que fica meio sem saber o que, não, sem se rotular, não consegue se rotular, que é o meu caso. Eu não sei se tem hora que eu acho que eu sou mais designer do que arquiteto, tem hora que eu acho que eu nem sou arquiteto nem designer, tem hora que me dá uma crise que a gente não sabe o que está fazendo na vida, mas acho que a bibliografia ajuda um pouco a gente nisso. E tem um livrinho que eu amo de paixão, que é o do Rebesinski, que chama a Casa Pequena Ideia, Casa Pequena História de uma Ideia. É incrível esse texto. É muito antiguinho, mas ele conta a história de tudo. Fala da chegada da iluminação elétrica nas casas, fala da influência do tapete no chão debaixo de uma mesa de jantar. Então ele cria uma situação de arquitetura muito interessante para quem gosta dessa, para quem não tem fronteira. Eu acho que a arquitetura ela não precisa ter essa fronteira, embora a gente receba uma classificação de arquiteto urbanista, mas vocês viram aí durante as palestras que abre para um leque incrível de fotografia, de design gráfico. Acho que a arquitetura é um mundo que a gente tem que descobrir. Então, nessa primeira situação, o Rybczynski vai falar sobre os interiores das casas europeias da Idade Média, e ele fala também sobre o vazio da casa medieval. Quem gosta de estudar a vida dos outros, que eu adoro, sabe aquele outro situação que é um livro muito legal, uma coleção que chama a História da Vida Privada. A História da Vida Privada vai falar justamente sempre com relação ao espaço interno da arquitetura, claro, porque está contando a história da vida e a vida se passa dentro de espaço. E o Rybczynski fala sobre isso, como que esses móveis eles traduzem principalmente a noção de conforto, tá? E a evolução desse móvel, que antes não tinha tanto conforto assim, e que vai passar da coisa do móvel mais simples para uma peça de alto luxo e de requinte. Aí eu trago aí um dos primeiros móveis a serem entendidos, que é o escabelo. O escabelo é um móvel, porque antes esse móvel, na realidade, era um banco,
usado para as senhoras, as mulheres, sentarem com aquelas saias imensas, e o banco não aparecia porque a, a saia cobria o banco. Depois, ele começa a aparecer com um encosto, porque elas não aguentavam ficar sem se encostar, e aí tem esse encosto que começa a aparecer. E aí o encosto começa a ser trabalhado, atalhado. Isso dá uma situação muito interessante, porque passa, depois de muito tempo, chega a uma situação onde o mobiliário ele se funde com a arquitetura. Uma dessas situações é no Art Nouveau. O Art Nouveau tem muito isso, ele mistura as situações, geralmente ele está baseado nas 4 estações, primavera, verão, então todo esse desenho sinuoso que passa do interior, que começa com o mobiliário e vai para o exterior também, a gente tem nos móveis e nos projetos, principalmente dos grandes arquitetos. Então, a Casa Tessel, do Vitor Horta, é um desses exemplos, onde você mistura, você não tem a diferenciação entre o que é arquitetura, o que é interior, né, o que é o prédio em si, e o mobiliário. Então, o arquiteto pensa em tudo. Pensa no desenho da parede, na luminária. Essa casa é um exemplo disso. Aqui a gente tem também do Vitor Horta essa cadeira, que ela também faz parte desse movimento, tá? Eu não vou falar sobre tudo, senão não dá tempo, mas um dos grandes expoentes também dessa situação, onde a arquitetura se mistura com o design industrial, é o Macintosh. Então, o Macintosh tem uma situação onde ele começa a desenhar a partir dos interiores, então você olha para o móvel dele, você consegue enxergar como um prédio. Você vê isso aí é uma biblioteca em Glasgow, e essa biblioteca ela sofreu 2 incêndios, eu não sei nem como é que está a situação agora. Mas esses móveis, se vocês olharem, eu considero como se fossem móveis arquitetônicos. Você não consegue desvincular uma coisa da outra. Então, ele faz parte também dessa minha pesquisa. E aí, arquitetura moderna, né? Porque a gente faz um estudo dos antecedentes históricos e entra na arquitetura moderna e o design imobiliário. É basicamente isso. A Revolução Industrial ela começa a exigir cada vez mais rapidez, produção em massa, diferenciação dos produtos, porque agora o produto deixa de ser tão decorado, tão ornamentado para ser mais limpo, né? E essa ruptura com o tempo traz essa necessidade de móveis compatíveis com essa nova maneira de viver. É na Revolução Industrial, durante o processo de Revolução Industrial, que a gente tem a marcação do tempo do trabalho, ou seja, você tem agora a situação de sair de casa para trabalhar e você tem que entrar e marcar sua horário de entrada, sua horário de entrada e horário de saída, é o ponto, né? E esse homem moderno, né, que se transforma a partir disso, ele começa a exigir novas situações. A gente tem várias situações no cinema que fala sobre isso. A gente tem Jacques Tati, que explica que é uma crítica sobre a arquitetura moderna, essa coisa da produção industrial. A gente tem nas artes também, se vocês procurarem isso, vocês vão entender que a arte sempre está representando o momento atual, né, o momento da situação que se encontra, e tem essa mescla entre arquitetura, arte e design de produto. E também essa questão da inexistência de produtos no mercado que se adequasse aos interiores da arquitetura moderna, ou seja, você criava um espaço moderníssimo, limpo, aquele velho cubo branco e vazio, e de repente colocar uma cadeira nos padrões do design francês. Então, essa coisa foi deixando o arquiteto, principalmente os mais ortodoxos, como Le Corbusier, né, dizendo, não, precisamos criar um móvel mais limpo também. E aí a gente tem experiências dentro do modernismo, que também faz parte disso, o Art Nouveau está dentro do modernismo, neoplasticismo. Então, todos esses movimentos de vanguarda, eles vão limpar os interiores, e principalmente as fachadas, a nova maneira de compor essa arquitetura, e eles incluem os produtos também, não só o mobiliário, eles incluem tudo. Então, essa nova linguagem vai aparecer desde Bauhaus, né, onde a gente tem uma mistura total de experiências. Eu gosto de dizer que Bauhaus foi uma experiência assim que eu queria ter vivido, assim, porque design, cenografia, vidro, papel, tudo. Eles criaram oficinas, né, uma metodologia incrível, onde você passa por tudo e depois você decide o que você vai ser. Quando você crescer,
você decide o que você vai ser. Então, a vida da gente, a escola da gente deveria ser assim, né? Que a gente não nasce pronto. Então, aí eu trago aí para explicar um pouco o balé tríade do Oscar Schlemmer, onde ele mistura um pouco das formas arquitetônicas mais puras com cenografia, com figurino. Então, é uma situação incrível. Então, a Bauhaus ela propõe essa nova metodologia, né? Ela rompe radicalmente com a didática das escolas de belas artes, as escolas mais clássicas, que eram centradas nas tradições mais clássicas, onde você tinha uma receita a seguir, você tinha uma ordem a seguir, e ela começa a fazer experimentações. Outras situações são, a partir disso, a partir dessas experiências da Bauhaus, a gente tem Marcel Brauer, Walter Gropius, Joseph Albers, que são esses novos expoentes assim, de experimentações que mudam a história do design. Tá? Então, tem uma limpeza incrível desses produtos. Vocês vejam aqui a luminária do Walter Gropius, que é uma coisa inconcebível para 1923. Isso é uma luminária, ela é uma luminária que se liga no teto, nas paredes, ele usa a tridimensionalidade para criar uma peça de design. Então, muda um pouco a visibilidade da situação. Outra experiência paradigmática é o Mies van der Rohe. Ele propõe também uma situação de limpeza dos espaços. Mies van der Rohe, ele no pavilhão de Barcelona, ele cria uma situação arquitetônica de espaço criado pelo vazio. Ele tem apenas os planos horizontais, verticais e horizontais. Só com esses dois planos ele cria espaços incríveis. Esse é o pavilhão, na realidade o que a gente tem em Barcelona é uma eles executaram novamente o pavilhão, porque o verdadeiro pavilhão foi feito só para uma feira e foi demolido. Então, a partir desse pavilhão, essa arquitetura começa a ser conhecida também, os espaços mais vazios, ou seja, sempre essa coisa de que a arquitetura sendo mostrada através de feira, de exposições, e isso vai fazendo com que ela seja mais conhecida, a arquitetura moderna. Estou falando agora aqui já de arquitetura moderna. Então, tem várias situações, tanto do Mies van der Rohe quanto do Frank Lloyd Wright, que também é moderno. Ele tem um trabalho que a mesma situação, onde você não consegue desvincular o design da arquitetura. Isso aqui é uma casa que ele tem, a própria fachada, o detalhamento que ele faz na fachada aparece no mobiliário. Então, imagina um projeto desse, eu tenho esse projeto do Frank Lloyd Wright, e ele é incrível, todo feito à mão por ele. Então, o próprio projeto é uma obra de arte. Outra situação é o Alvar Aalto, que começa a estudar a madeira curvada, né? Vocês devem, quem estuda teoria deve saber sobre isso. O Alvar Aalto, ele faz um sanatório em Palmio, e esse sanatório, primeiro ele pensa o seguinte: como que a arquitetura pode ser mais confortável? Eu sempre explico um pouco sobre isso. E ele arredonda as formas para que a pessoa não prenda as pernas no limite da cadeira. Ele vai envolver as maçanetas com couro, para que a pessoa que está doente com febre não pegue no metal, e o metal é mais frio. Então, ele tem todo esse cuidado de compor a arquitetura por meio do conforto de quem está dentro do espaço interno. E aí chegamos ao Le Corbusier, que também é uma experiência paradigmática. Ele trabalha juntamente com Charlotte Perriand e o Pierre Généré, e eles, juntos, eles participam de algumas exposições onde também começam a colocar esse novo móvel, né? Esse novo equipamento dos ambientes internos. Eu chamo a atenção aqui para Charlotte Perriand. Na realidade, eu acho que ela é muito mais talentosa do que o Le Corbusier. Eu acho que o Le Corbusier é um chato, isso está sendo gravado, mas acho que a Charlotte é incrível. Ela faz parte daquelas arquitetas invisíveis, que está sempre por trás, e fez tudo. Ela fez tapete, fez tecido, É incrível o trabalho dessa mulher, e ninguém fala muito nela. Está sendo falada justamente há pouco tempo, com essa tese lá das meninas da UNB, Arquitetas Invisíveis e outras situações. Mas eu sempre eu gosto mais do desconhecido do que essa pessoa que é muito conhecida. Aqui é a Charlotte sentada, pousando para a cadeira do Le Corbusier, mas ela tem influência nesse desenho. No Brasil, que aí eu vou chegando no Brasil, a gente começa, principalmente, lá com
os pioneiros, que são os que foram chamados para mobiliar o Ministério da Educação e Saúde, né, no Rio de Janeiro, que o Le Corbusier, isso foi em 1936, Le Corbusier é chamado para dar uma consultoria sobre esse projeto. Aí se junta Le Corbusier, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Burle Marx, todos esses artistas da época, claro, liderado pelo Lúcio Costa, e eles começam a planejar a nova situação que é a síntese das artes. Ou seja, eu preciso fazer uma arquitetura que sintetize tudo, que junte tudo, que o arquiteto faça tudo, que o designer ele consiga projetar desde o tapete até o prédio. E essas discussões começam a ter situações interessantes. Aqui são os desenhos do Lúcio Costa, croquisinhos dele, naquele livro que ele coloca sobre design, a tradição e arquitetura no Brasil. Ou seja, o Lúcio Costa, os arquitetos modernos brasileiros, eles fazem uma coisa muito legal, que eles reinterpretam o movimento modernista do lado de fora e interpretam isso de uma maneira da gente, bem tupiniquim, vocês vão ver isso mais na frente. Nessa época ainda do Ministério da Educação e Saúde, os móveis eram meio que importados, porque a gente não tinha muita tradição de desenho de mobiliário. A gente tem o Flávio de Carvalho com essa cadeira em metal e couro, que é de 1920, que quase é uma cadeira erótica, é uma cadeira incrível. Ele tem um design muito avançado para a época, ela não foi muito aceita, mas é um dos caras que começam a pensar esse design novo. A gente olha para essa cadeira e acha que ela foi feita ontem, né? Mas era de 1920. Então, o que acontecia? No Ministério da Educação e Saúde, a maioria desses móveis tem um livro chamado Brasília de Casaca, uma coisa assim, não lembro direito os nomes, não lembro agora, mas o Niemeyer fala sobre isso. Alguns móveis são meio que imitação do que tinha lá fora, porque até a importação era difícil. E aí a gente chega nos grandes daqui, né, que são o Sérgio Rodrigues, que reinterpreta a situação do móvel moderno do jeito brasileiro de fazer as coisas, ou seja, usando a palhinha brasileira, usando a madeira, principalmente jacarandá, na época quando podia, que agora não pode mais, e ele vai trabalhar esses traços, ele começa a criar um conceito próprio, ele consegue ganhar prêmios lá fora com a cadeira mole, isso vocês devem entender, e o Sérgio Rodrigues ele trabalha principalmente com essa coisa da montagem do móvel através dos encaixes. Então, a grande questão, o estudo do Sérgio é justamente isso, de como fazer um móvel mais fácil de montar e, ao mesmo tempo, que ele vá se moldando com o tempo. Então, quanto mais tempo você senta numa cadeira mole, mais ela vai ficar confortável. Quanto mais tempo você senta numa cadeira que é pendurada por meio dessas travas e dessas tiras de couro, mais ela vai ceder e mais ela vai ficar confortável. Então, o trabalho do Sérgio ele é principalmente baseado na trava do carro de boi, que é um elemento brasileiro, né, que é aquela trava da roda do carro de boi, que tem o eixo principal. E ele enfia uma cunha, e essa cunha, com o tempo, vai se firmando mais ainda. Então, o Sérgio trabalha com isso. E os móveis do Sérgio tem no Itamaraty, na UNB, Brasília, ele veio para Brasília para fazer um monte de coisa. Tem uma linha de mobiliário do Sérgio que chama UNB, e tem outra que chama Itamaraty. Então, essa é a trava do carro de boi, é muito simples, né? Porque à medida que o móvel está sendo usado, ela vai ficando mais travada. Tem situações também, o Oscar Niemeyer tem essas chaises, que hoje em dia está caríssimo, difícil de achar, que também tem essa questão misturada entre a própria arquitetura e o mobiliário, você nota os traços, o contorno de uma fábrica que ele fez, que essa fábrica foi demolida, mas a gente sabe que ele fez o traço para essa cadeira. Essa cadeira é dele, da Ana Maria Niemeyer, da filha. E aí a gente entra naquelas grandes feiras de arquitetura, a Casa Modernista do Warschawski, em São Paulo, a Lina Bobardi, e aí eu não vou me deter muito tempo nisso, mas eles desenham mobiliário para tudo isso. Então, o Brasil começa a ter uma situação muito legal, onde o próprio arquiteto desenha esse mobiliário e ele não tem mais medo de dizer assim, não, esse móvel é brasileiro, características brasileiras, materiais brasileiros, e começa a ser conhecido muito lá fora por isso. A Lina é uma das grandes responsáveis por essa divulgação do mobiliário moderno brasileiro, não só o mobiliário tudo,
todas as outras peças de design, porque ela é uma visão externa, uma visão de uma pessoa que é estrangeira, mas que adapta, que se integra à cultura brasileira. Então, no Brasil, em Brasília, na realidade, o que a gente tem é os palácios, né? A gente tem o Brasília Palace, antes dele sofrer o incêndio de 1978, ele tinha mobiliário de grandes situações interessantes, ele tem mobiliário do Enes, Sérgio Rodrigues, enfim, tem muito mobiliário. Esse mobiliário, os que sofreram, os que escaparam do incêndio, desculpa, está no Museu da Memória Candanga, eles têm lá uns ambientes, eu acho que está fechado, mas eles têm lá isso. A gente tem no Palácio do Planalto Sérgio Rodrigues, com a cadeira Oscar, tem no Palácio da Alvorada grandes móveis também do Oscar Niemeyer, Ana Maria Niemeyer, Sérgio Rodrigues, já falei, enfim. No Itamaraty, que aí eu fui elencando cada palácio, né? Entrei em cada palácio, pesquisei. No Itamaraty eu tenho um especial carinho, porque eu fiquei 2 anos pesquisando para a gente montar na equipe do diplomata Heitor Ferrer, desculpa, eu confundo o Heitor Granafei, e o Heitor ele criou um grupo de pesquisa que estudou o mobiliário e as peças de design feitas por esses arquitetos que vieram. A partir do convite do Vladimir Murtinho, que foi o diplomata que criou, que conseguiu montar o Itamaraty em plena ditadura, essa pesquisa durou em torno de 2 anos e findou com uma exposição que chama Itamaraty, o design de mobiliário dos palácios do Brasil, uma coisa assim. E aí ele reuniu todos os móveis, e por tempo, o móvel, que tudo que está no Itamaraty está nessa exposição, depois vocês podem até entrar no site do Itamaraty, que ela ainda está lá, umas fotos, que conta essa história do mobiliário que está lá no Itamaraty e termina com o mobiliário moderno. Então, a gente tem no Itamaraty as mesas expositoras do Sérgio Rodrigues, em Jacarandá. A gente tem Bernardo Figueiredo, tem um monte de arquitetos lá, fora a Luísa Magalhães, como eu falei antes, que detalhou e fez os projetos de luminária, logomarca e talheres do Itamaraty. E só o trabalho do Aloysio Magalhães é um estudo do Joaquim Reidig, que é filho do Reidig, e ele está com uma pesquisa incrível, que também estou pensando em montar umas palestras com esse pessoal que trabalhou na coisa do Itamaraty, depois eu falo para vocês. Na UNB, a gente tem 3 situações legais, que é o Sérgio Rodrigues, o Elvio Macai do Bugrá, que é de Brasília, e o Lelé. Tá? Então, essa minha pesquisa, ela começou com arquitetura, mas sempre puxando para os móveis. Então, a gente tem os pavilhões pré-moldados do Sérgio Rodrigues. Ele começa a criar esses pavilhões lá na UNB. E aí o Sérgio tem uma história muito legal, que ele foi chamado em cima da hora para montar um mobiliário para o auditório dos Candangos, da UNB, pelo Darcy Ribeiro, e ele teve que, do dia para a noite, criar essa situação de criar um mobiliário, veio para Brasília, olhou o espaço, e ele conta, né, porque eu fiz entrevista com ele conta que chegou, só tinha o solo, só tinha o piso do auditório, não tinha nem parede. E ele tinha que desenhar o mobiliário de uma coisa que nem existia ainda. E aí, quando ele volta para Brasília, com essa criação, ele cria essa cadeira Dois Candangos. Dois Candangos são dois peões de obras que morreram na construção da cidade, se não me engano, da UNB. E aí eles colocaram o nome do auditório Dois Candangos. E o Sérgio cria essa cadeira, que é uma cadeira que eu chamo também de um móvel arquitetônico. Ele tem uma base fixa, uma coisa que pendura, e ela era super confortável, e ele conta essa história dessa montagem. Um dia eu mostro para vocês o vídeo sobre isso. E é muito interessante esse desenho dele. Ele cria por partes, ele cria isso no Rio de Janeiro, e depois ele monta isso, são desenhos do Sérgio, e isso é executado pelos alunos da UNB em 1962, antes da inauguração. E aí, a partir disso, o Sérgio cria esses móveis UNB, que tem cadeira Kiko, que está no Itamaraty, essa mesa imensa lá também do auditório dos Candangos, sempre com essa questão uma das características do Sérgio é a trava, como eu falei, e ele cria esse pino, que é um botãozinho que esconde os parafusos. E aí o Sérgio
Isso aqui também é uma mesa que tem no Itamaraty e na comunicação da UNB, que são as madeiras nobres, jacarandá, enfim. E outras situações de móveis que são reaproveitados, eles são reconstituídos, restaurados, mas não seguem a linha do projeto original. Então, uma das grandes bandeiras que eu levantei é isso: poxa, por que não restaurar igual ao projeto? Se a gente sabe quem é o projeto, de quem é o projeto, se a gente tem acesso a isso, por que a gente modifica o móvel? Ou seja, é meio que um desrespeito com quem desenhou aquele móvel. A UNB tem muito isso, os móveis foram transformados, e depois que eu comecei essa pesquisa, foi que se passou a respeitar um pouco, é tanto que alguns móveis sumiram da UNB porque viram que tinha autoria interessante. E aí a gente tem o Elvin, que ele trabalha na UNB, ele é professor da UNB, ele ensina para os alunos uma coisa muito legal, que também é aquela coisa do móvel moderno brasileiro, né? Com poucas situações. O Elvin experimenta também a questão da madeira curva, lá que o Alvaralto fazia, e essa madeira curva de encaixe. Vocês notem aqui que tem um encaixe, vou ser machista agora, macho e fêmea, que é uma coisa assim que encaixam na outra, e essas cadeiras do Elvin, que foram feitas por aluno, seguem os padrões do novo mobiliário brasileiro, ou seja, palhinha, madeiras nobres. Aqui a gente tem um pedacinho da cadeira Tournée, né, que é uma cadeira torneada, uma das cadeiras que está lá no livro da Maria Cecília, mas o interessante disso é que a gente começa a achar no lixo da UNB, nos depósitos dos palácios. Eu saí, graças a Deus, eu não tenho alergia nenhuma, mas eu fucei todos os fundos de depósito onde ninguém foi, encontrei coisas incríveis. Essa é uma cadeira que é do Sérgio Rodrigues transformada, é a cadeira Lúcio Costa, se não me engano, e é uma única exemplar que estava na UNB, que já deve ter sumido, porque as pessoas os móveis são móveis, né? Eles estão fixos, eles não são obrigados a ficar ali. Então as pessoas tiram, então você não encontra mais essa cadeira lá. E aí o Elvin, ele vai fazer algumas situações legais, que é fazer experimentações com o que ainda nem existia. Olha a situação. Essa cadeira aqui é de 1964, tá? Ela não é confirmada porque ela está em alguns livros, mas em 1972, a Peg Leve, do Michel Arnaud, tem o mesmo sistema de encosto pivotante. Então, quem influenciou quem? Então, eu fico meio confuso com essa questão da história, quando você trata a história linearmente, porque você não tem como provar as coisas. Então, isso é muito perigoso. No Auditório da Música, por exemplo, nessa época, eu achava que essa cadeira era do Sérgio Rodrigues, porque ela é exatamente o mesmo padrão da cadeira do Sérgio Rodrigues lá da Candango. Ela é pendurada, ela tem uma coisa fixa, ela é pendurada. E aí, todo mundo falava que era do Sérgio. Aí eu achei assim, não, isso não pode ser do Sérgio Rodrigues. Eu fui para o Rio, sentei lá, levei a foto, Sérgio, essa cadeira é sua? Eles, não é minha, mas é cópia. E aí ficou injuriado. Eu não sabia de quem era, porque o Sérgio adorava essas intrigas, assim, semear a discórdia no bom sentido. E essa cadeira é do Lelé, feita para a UNB. Lelé é um cara muito legal, porque trabalha com pré-moldado, trabalha com arquitetura in loco também, né? Então, ele cria uma cadeira que ela tem essa base fixa, a mesma coisa, e eu consegui achar o desenho à mão do Lelé, provando que essa cadeira é dele. Então, o projeto do desenho, o projeto da cadeira é muito lindinho, sabe? Feito à mão. A gente reclama de fazer os detalhamentos no computador, e esse povo trabalhava, eu também faço parte dessa época, trabalhava na prancheta à mão. E o desenho é incrível. E aí, olha a situação. Quem influenciou quem? Porque aí o Sérgio Rodrigues, em 1965, também cria uma cadeira que tem muita aparência com a Dois Candangos e com o Auditório da Música, né? Então, eu fico pensando, sabe aquela coisa que acontece, às vezes, tudo ao mesmo tempo? Você está criando uma coisa aqui, mas a outra pessoa está criando outra coisa lá na Finlândia, igual a sua, porque eu acho que criatividade acontece ao mesmo tempo. Ninguém fica... Eu acho que não tem essa coisa de ficar tanto fuçando o trabalho do outro para fazer igual. Eu acho que isso não acontece tanto, a não ser que você seja... Isso está sendo gravado. A não ser que você seja medíocre. Então, a gente criou algumas fichas de catalogação
baseadas nas fichas do Docomomo, que vocês sabem, quem conhece, o Docomomo é um grupo de estudo de arquitetura moderna. Então, você entra lá no site, você se cadastra, e você é convidado para congressos, e são discussões incríveis sobre arquitetura moderna. E outra coisa foi as fichas do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico da gente, do Brasil, e eles têm umas fichas de catalogação que vai fazendo, que são livros de tombo, que vai tudo que é tombado, que é catalogado como patrimônio histórico, está nessas fichas. Aí eu fiquei, poxa vida, mas e imobiliário? Qual é a ficha de imobiliário que tem para isso? E eu não achei, assim, eu acho que se eu não achei, pode ter sido falta de informação, eu não consegui achar, e eu resolvi criar uma própria ficha que fizesse esse inventário do mobiliário da UNB. Então, a ficha tem primeiro, um levantamento fotográfico que eu fiz sobre o móvel, né? Tem a bibliografia de onde esse móvel aparece, ou seja, quem fez o móvel, qual foi a data do móvel, o máximo de informações que eu pudesse conter nessa ficha, e acabei achando muita coisa legal, assim, inclusive não tendo autoria, ou seja, eu não sei de quem é alguns móveis, não tem como saber também. Mas o mais importante é a questão da preservação da memória desses arquitetos. Então, a gente tem as situações que eu passei, né, de pesquisar por entrevistas, principalmente em jornais antigos. Eu tenho umas entrevistas muito legais. A que eu fiz com o Sérgio, que foi muito interessante, porque eu fui para o Rio morrendo de vergonha, porque, nossa, eu vou entrevistar uma pessoa que sempre foi meu ídolo em tudo, em arquitetura, no design, não sei o quê. Como é que eu vou conversar com ele e eu não sei de nada sobre isso? E eu tive uma sorte, assim, acho que eu tenho uma sorte, porque eu cheguei no estúdio dele em Botafogo e quando eu toquei a campainha, caiu um temporal em cima de mim. Choveu muito. E quando eu entrei lá, e o Sérgio chegou, e a gente não tinha por onde fugir. Ficamos presos de 2 da tarde até 7 da noite, por causa do temporal que estava acontecendo no Rio de Janeiro, e o Sérgio abriu o coração. E eu gravei tudo isso. Tudo que ele fala está lá, ele explicando coisas até que não posso publicar, mas foi muito legal essa coisa. Depois dessa entrevista com o Sérgio, eu disse, cara, a coisa é muito melhor do que eu pensava, assim. Porque o mobiliário, a história do mobiliário, ela não é uma coisa do objeto, ela vai contar uma história em volta disso tudo. Então, o que me interessa agora não é mais o objeto, eu quero saber essas histórias que acontecem em volta dessa pesquisa. E aí, eu fui, né, procurar desenhos, projetos, descobri o Lelé, depois de tudo isso, o Elvin, eu acho que acabou essa apresentação. E, a partir disso, eu linkei. Eu não gosto muito da palavra linkar, porque parece que você estava desvinculado, né? Mas eu vinculei a pesquisa do doutorado, que aí envolve essa situação entre como que a arquitetura moderna ela alavanca esse pessoal todo, inclusive o Danilo, hoje em dia, eu acho que ele se vocês forem olhar o Instagram dele, ele faz uma coisa muito legal, que ele usa Brasília como conceito, sabe? A inspiração é Brasília. Então, você vê Brasília desde uma cadeira Célia que ele tem, que é muito legal, que é feita com os vergalhões, né? Aqueles ferros de estribo dos pilares. E aí eu fico pensando, cara, esse cara é muito bom. E ele foi influenciado pela arquitetura moderna. Então, ele está dentro da minha pesquisa. Por isso que eu fiquei muito ansioso para conversar com ele. Infelizmente, não deu certo. E aí eu tenho duas coisas legais assim, que eu queria falar sobre o desdobramento da pesquisa, porque acho que assim, a pesquisa de uma pessoa que vai fazer mestrado e doutorado é simplesmente a questão teórica, ficar debatendo que todo mundo já debateu, porque muita coisa que eu já vi aqui, todo mundo já estudou, né? Não estou trazendo muita coisa nova. No entanto, no meio disso tudo, tem uma carga de situações e histórias incríveis, que são as histórias orais. E aí o meu desdobramento prático dessa história são duas situações. Eu estou fazendo um FAC, que é um Fundo de Apoio à Cultura, que eu sou também, eu sou agente, eu vou fazendo propaganda daqui mesmo, eu estou fazendo um projeto que chama todo esse trabalho que o Sérgio Rodrigues deixou como legado na UNB, porque ele deixou um trabalho incrível lá dentro, com poucas peças agora que sumiram, mas principalmente, e aí a Renata Montenegro me deu uma ideia incrível, que a gente está trabalhando em uma situação junto também, que é o Sérgio pode ter sido considerado também, pode ser considerado também como professor. Ele é professor, porque ele cria uma história que as pessoas se
baseiam naquilo que ele já passou para criar também situações. Então, eu estou fazendo um projeto que é uma exposição sobre os móveis de Sérgio Rodrigues na UNB, uma catalogação do que existe ainda, é meio que também um desdobramento dessa pesquisa, e estou em pleno vapor aí trabalhando nisso também. E a outra situação é o doutorado, que eu estudo a obra do Bernardo Figueiredo, que é um arquiteto um pouco desconhecido, assim, para a gente fala Bernardo Figueiredo, ninguém sabe, aí quem olha vai achar uma cadeira dele no Itamaraty, que é incrível. Então, acho que a minha situação, vamos dizer assim, a minha função nessa pesquisa é preservar essa memória dessas pessoas, tá? Porque principalmente para as novas gerações, assim, porque as ideias não surgem do nada, né? Eu tenho certeza que o Danilo, para criar esses móveis que vocês podem ver depois, ele deve ter se baseado nesses pioneiros daqui. Então a gente tem uma história muito bonita entre essa vinculação entre design e arquitetura, entre principalmente porque Brasília, em 2017, ela foi eleita cidade do design, cidade criativa do design do mundo. Então, ela está entre 180 cidades criativas no mundo inteiro. Então, a gente tem uma situação de criação, de produção, dentro daquele escopo da economia criativa, que é muito atuante. Então, não dá para ficar tão escondido, assim, tão sem ter uma história sobre isso. Então, eu estou nessa situação de contar essa história, mas aí essa coisa do Danilo me abriu uma situação legal para o contemporâneo, assim, também. Porque isso vem desde antes, né, a arquitetura moderna influenciando tudo isso, mas chega nas pessoas que estão ainda hoje fazendo design e arquitetura no mundo todo. Assim. Quando você mostra isso, eu fui apresentar o trabalho do Itamaraty em Barcelona e as pessoas ficavam assim, a qualidade do desenho brasileiro é muito bom. Embora com todos os problemas que a gente tem, políticas, sociais, enfim, acho que a gente como criativo, que a gente tem que se considerar como criativo, a gente tem uma trajetória muito interessante. E aí eu acho que eu termino minha fala aqui, porque vocês já devem estar, nem sei se tem gente me assistindo, mas eu fico feliz com o convite, agradeço. Estou ouvindo barulho de prato, alguém já deve estar fazendo almoço, e aí eu encerro por aqui. Tá? Obrigado. Perfeito, professor, foi muito bom. E assim, é o incrível que, mesmo sendo, digamos assim, você não estava preparado para fazer, você tem tanta paixão pelo assunto que você conseguiu explanar tão bem que todo mundo começou aqui a falar que a palestra foi maravilhosa, tá todo mundo falando aqui que foi incrível. Então, parabéns, professor, parabéns pela sua pesquisa, tá muito boa. Com certeza a banca do seu doutorado não vai ter nem chance. Não vai ter nem chance a banca, você vai passar direto. Não, e quase não tem ninguém assistindo, né, Maju? Só 207 pessoas. Só 207 pessoas assistindo, professor, só isso. Eu não estou vendo nada, gente. Eu estou perdido aqui. Eu estou vendo só eu e Maju aqui. Achava que só tinha eu e você, Maju, muito feliz. Só mais 200. E mais 200. Ai, Deus. Professor, teve uma pergunta aqui bem interessante da Isis. Ela perguntou, você diria que essa característica de fazermos nossos próprios móveis, historicamente, seja uma consequência do alto valor da importação ou do nacionalismo, como aconteceu nas pinturas e na literatura, ou na união dos dois? Nossa, que pergunta incrível. Eu não sei nem se você responder isso. Foi incrível. Quem foi essa pessoa? Eu não estou vendo. Como é que eu faço para ver você de novo, gente? Péssimo isso. Peraí, eu vou apresentação. Parar a apresentação. Agora sim. Nossa, meu Deus do céu, que medo que deu. Está todo mundo aqui ainda. Vamos almoçar, gente. Enfim, olha só, acho que tem um pouco de tudo aí. Acho que sua pergunta é quase que completa. Assim. Você podia escrever essa pergunta que ela pode te dar margem para outras coisas. Eu acredito que tem um pouco de tudo. Principalmente, se a gente for pensar em quem estuda o design, principalmente design industrial. Né? Quando eu falo de imobiliário, eu estou querendo falar do design industrial. Quem estuda o design, a arquitetura, vocês sabem que a gente tem um pé na arte, né? Não tem como não ter. Um arquiteto que não conhece arte, não conhece cinema, ele não tem uma formação com essas coisas que eu chamo de paralelas, né? Ele não vai ter repertório para criar suas situações inusitadas, assim, porque a gente lida com criatividade e às vezes com originalidade. Então acho que assim
Deve ter de tudo um pouco. Eu não sei se é uma coisa, não sei se eu vou conseguir te responder, porque foi tão completa a sua pergunta que me tirou do chão. Mas eu acho que tem de tudo um pouco, porque você tem pessoas que trabalham com arte e que fazem arquitetura. Você tem pessoas que, falando de Brasília, tá? Porque Brasília é um celeiro incrível disso. Eu fui para algumas exposições dessa coisa de Brasília como cidade criativa e é impressionante. Assim. Claro, tem umas pessoas que fazem as coisas mais óbvias, mas tem outras que você olha assim, a qualidade é incrível. Então, tem uma mistura intencional do que a pessoa ela já tem uma base artística, de pesquisa, e ela coloca isso no seu trabalho. E tem também uma coisa do inusitado. Não sei se vocês já viram alguns móveis que têm o formato da catedral, algumas situações que são bem mais óbvias, mas essa pessoa, quando faz isso, ela começa a entender a ligação do que ela está fazendo com a cidade. E aí eu nem digo que isso seja uma situação ruim, onde você pega uma coluna do Palácio do Planalto e se transforma em imobiliário, tipo aquelas coisas que a gente vê na Feira da Torre. Eu não acho que isso seja uma situação ruim. Eu acho que é uma situação muito legal, onde a arquitetura está influenciando até hoje o trabalho de quem faz. Um artesão é um designer, né? Ele pensa, ele planeja para fazer esse projeto. E tá vendo como a pergunta foi imensa que eu me perdi? Repete, porque eu acho que tinha uma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Ela tinha perguntado também se a questão da produção do mobiliário no Brasil tinha sido influenciada pelo alto valor da importação ou do nacionalismo. Isso, essa é uma pergunta também legal. São várias dentro dessa pergunta. Eu acho que não, sabe? Assim, eu acho que eu estou usando o Danilo porque eu tinha me preparado para a palestra dele. Mas o Danilo fala uma coisa assim, muito legal, que eu saí procurando os dados dele. Ele fala assim, design autoral, eu até anotei isso. O design autoral por paixão e vocação. Eu acredito muito nisso, porque eu conheço muitos meninos lá da UNB, do design industrial, e você vê que eles fazem por paixão e vocação. Assim, não tem uma pensar, vou fazer isso porque isso lá fora está super valorizado, porque eu quero ser um designer todo de preto, com óculos de designer, fazendo pose de designer. Não é isso, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que vem depois. Mas o cara, geralmente quem entra nessa área é para sofrer. Porque não é todo mundo que compra o seu design autoral. E aquilo que a Paula fala, não sei se foi a Paula Caruso que falou isso, que alguém falou numa dessas palestras, que você tem que valorizar o seu trabalho, o seu gasto com aquilo ali. Então, quanto que custa a sua câmera? Quanto que custa tudo isso para você dar o preço do seu trabalho? Então, uma cadeira que você compra caríssima do Sérgio Rodrigues, ela tem por trás uma história e um design e uma produção muito complicada. Então, não tem como dizer assim, poxa, é caro. Essa coisa de dizer assim, nosso trabalho do fulano é muito caro. É caro para mim, eu não posso comprar. Mas eu quero que seja caro porque envolve uma outra situação de pesquisa, de trabalho, entendeu? Eu não sei se eu estou respondendo direito, mas acho que não é pela questão da importação dos valores que vêm, ou de que se eu fizer um trabalho baseado no que está vindo de fora, eu vou ser mais reconhecido lá fora. Não acho que seja por aí. E eu acho que uma coisa muito interessante também, essa situação entre arquitetura e o complemento da arquitetura, a gente, como arquiteto, não pode deixar de fora. É que nem arquitetura e urbanismo. A gente tem mania de se formar em arquitetura. Eu sou arquiteto. Isso quer dizer, eu sou urbanista. Quando eu falo assim, eu sou arquiteto, urbanista, designer também. Porque a gente faz tudo também. Eu tenho certeza que, tudo bem, a gente não tem a coisa da ética também é importante. Se você não pode ser designer se você não tem o pé lá, se você não pesquisou, se você não participa. Tem uma pergunta aqui se eu tenho pretensão de fazer móveis. Eu tenho móveis projetados, eu tenho algumas coisas projetadas, então eu me considero designer também, até porque eu estou estudando isso. E eu falo isso, eu sou arquiteto, urbanista e designer, porque eu estou na situação. Né? Eu falo isso porque, assim, não adianta você projetar um espaço onde você não tem a escala da pessoa humana. A pessoa tem que ser humana, né? A escala da pessoa, mas a pessoa tem uma outra situação que é o mobiliário, que é o objeto. Então, às vezes, você pode transferir essa escala para o objeto. Você pode projetar o espaço a partir de uma cadeira, sabe? E o Rybczynski e outros autores falam isso, que a gente projetar um móvel, uma cadeira,
tem as mesmas complexidades de projetar um edifício. A forma, a proporção, o material empregado, a função desse objeto. Então, é a mesma coisa. Acho que a minha internet está instável aqui, apareceu. Não sei se eu respondi, gente. Eu me empolgo realmente com esse tema, porque acho que eu sempre digo isso para todo mundo. Faça o que você gosta. Não vá fazer o que você não gosta. Não vá fazer porque alguém que você gosta. Porque eu acho que responde também essa pergunta. Não vá fazer porque você acha que vai ficar um designer famoso lá fora, porque você vai se vestir de preto com óculos de design. Tem que ser porque você gosta, pode ser o que for, desenho na areia do Vermelha de Brasília, estudo sobre o metrô de Brasília, não sei. Mas se não for pelo que você gosta, você vai sofrer, porque já é difícil, não é fácil. Assim, os nãos que eu levei, e as portas fechadas, e as puxadas de tapete que você vai levando numa trajetória de estudante, né? É muito grande. Então, se você vai pensar assim, vou fazer porque eu acho que isso aqui vai dar super bossa, eu vou ficar famosérrimo no mundo do design, do jet set, da sociedade. Lascou, não faça isso não. Vá fazer pelo que você gosta, que aí você descobre uma coisa muito legal depois. Enfim. Certo, professor. Muito obrigada. Foi super inspirador, principalmente essas últimas palavras. Eu imagino que quem já tinha uma pontinha de interesse imobiliário deve ter aproveitado muito essa sua palestra. Eu gostei bastante. Principalmente eu não sabia de todo esse histórico que você trouxe, que eu achei incrível. Então, muito obrigada por participar, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente. Tá bom, muito obrigado, eu agradeço. Eu não vi o chat aqui, gente, mas espero que vocês tenham gostado. E vocês estão arrasando nessa semana. Eu acho que as semanas que são esse formato aqui, você reunir 300 pessoas como na palestra anterior, a gente não conseguiria fisicamente. Então, acho que tem que pensar nesse formato mesmo e romper as fronteiras. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são guerreiras mesmo, como o Patá falou antes. É muita luta. Vou descansar também, porque é puxado. Tá? Muito obrigado. Agradeço muito o convite. E cada vez que a gente fala sobre o trabalho da gente, dá vontade da gente prosseguir, da gente continuar na mesma trajetória, assim, tentando, né? Tentando. Não é fácil, tá? Obrigado demais. Parabéns, professor. Muito obrigada pela disponibilidade. Como a Magi já falou anteriormente, a sua palestra foi incrível, foi muito produtiva, saber cada detalhe. As pessoas estão amando aqui a palestra, agradecendo muito. São 203 pessoas assistindo. Eu acredito que todos tenham ficado muito satisfeitos. Gratidão. Obrigado também. Muito obrigado. Pessoal, então agora a gente vai ter o nosso intervalo do almoço.